Como é que uma ideia, sabe, uma coisa abstrata, vira um software rodando ali no metal mesmo do processador? É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora, do conceito até a execução. Pois é, essa pergunta é o que vai guiar a gente. Como que uma simples ideia vira um aplicativo que parece que pensa por conta própria? A resposta, olha, é uma viagem bem legal por várias camadas diferentes da tecnologia. Bom, tudo começa lá em cima, né? No nível mais alto, com a ideia. E hoje em dia, em muitos aplicativos, essa ideia é o que a gente chama de modelo de machine learning. Para ficar mais fácil de entender, vamos pegar um exemplo clássico: filtro de spam. O objetivo é simples: ensinar uma máquina a separar o que é lixo do que realmente importa. Antigamente, o negócio era na mão. Para fazer um filtro de spam, os programadores tinham que sentar e escrever uma lista, assim, gigantesca de regras. Coisa do tipo, se o e-mail tiver a palavra oferta, então é spam. Imagina só o tamanho e a complexidade disso. Chegava num ponto que era praticamente impossível de dar manutenção. Aí que o machine learning chega e vira o jogo completamente. Em vez de a gente ditar as regras, a gente faz o contrário. A gente alimenta o sistema com milhares, milhões de exemplos. Olha, este e-mail aqui é spam, este aqui não é. E o algoritmo, ele aprende sozinho. Ele começa a identificar os padrões que indicam que uma mensagem é lixo. O resultado é muito mais eficiente, mais preciso e, claro, bem mais fácil de manter atualizado. Claro que nem tudo são flores, né? Esse processo de aprender tem lá seus desafios. Um dos mais conhecidos é o tal do overfitting. A analogia perfeita é aquele aluno que decora as respostas da prova, sabe? Mas não aprendeu a matéria de verdade. O modelo fica tão, mas tão bom em reconhecer os exemplos que ele já viu, que na hora que aparece um e-mail novo que ele nunca viu na vida, ele não sabe o que fazer. Fica péssimo nisso. Então, a pergunta é, como a gente sabe se o modelo está aprendendo de verdade ou só decorando? A gente usa ferramentas visuais, como essas aqui. Olha só este gráfico da esquerda, as curvas de aprendizado. O ideal é que as duas linhas, a vermelha e a azul, desçam e fiquem bem pertinho uma da outra. Se elas se afastam muito, sinal de overfitting. Já no gráfico da direita, o modelo está tentando como se fosse traçar uma linha entre os pontos. A ideia é criar uma espécie de estrada que pegue o máximo de pontos possível, mas sem ser super específica, sabe? É basicamente assim que a gente consegue dar uma espiada no cérebro da máquina enquanto ela está no processo de aprender. Ok. Então a gente tem um modelo que aprende. Legal. Mas, por enquanto, ele é só uma ideia, um conceito no papel. Como é que um computador, que no fim do dia só entende 0 e 1, vai executar isso? A resposta para essa pergunta está na próxima camada, a tradução do código. E para fazer essa tradução, existem basicamente dois jeitos. O mais comum é usar um compilador. Pensa nele como um tradutor que pega um livro inteiro e traduz tudo de uma vez, do começo ao fim, para a língua da máquina. O outro jeito é o interpretador. Ele já é diferente, ele vai lendo e traduzindo linha por linha e já executa na hora. Mas, no final das contas, não importa o método. Sem essa tradução, nosso modelo seria só um monte de texto sem utilidade nenhuma. E essa tradução não é mágica, não. Ela segue um processo bem definido. Primeiro, tem o que a gente chama de scanner léxico, que basicamente lê o código e quebra ele em palavras, em pedacinhos menores. Depois, entra o parser. A função dele é checar se a gramática daquele código está certa, se faz sentido. E por último, o gerador de código pega tudo isso que foi verificado e transforma nas instruções de baixo nível, aquilo que o hardware de fato consegue entender e executar. É aqui que a coisa fica bem concreta. Pega uma linha de código que parece super simples, tipo A é igual a B mais C multiplicado por D. Para a gente, é fácil, mas para o computador isso é quebrado em operações bem fundamentais. O compilador cria uns passos intermediários. Primeiro, multiplica C e D. Segundo, pega esse resultado e soma com B. E terceiro, guarda o resultado final em A. Parece simples, mas são essas instruções super primitivas que juntas formam a base de absolutamente todo o software complexo que existe. Beleza, o código funciona. Mas isso não é suficiente. De que adianta funcionar se for lento? Um aplicativo lento é um aplicativo que ninguém usa, né? Então agora a gente mergulha numa outra camada, a da performance, onde cada nanosegundo faz a diferença. E a busca por velocidade começa lá no design do algoritmo. Pense em procurar o nome numa lista telefônica antiga, de papel. A busca linear seria começar da primeira página e ler nome por nome, um por um, até achar. Um porre, né? Agora, a busca binária é o que todo mundo faz instintivamente. Abre o livro no meio, vê se o nome que se procura está antes ou depois, e aí repete o processo naquele pedaço menor.
A cada passo, o problema é cortado pela metade. E essa tabela aqui, ela mostra o impacto dessa escolha de um jeito incrível. Olha só, com 10 itens a diferença é quase nada, né? Mas quando a gente pula para 100 mil itens, a busca linear leva quase meio segundo. Parece pouco, mas para um computador é uma eternidade. Enquanto isso, a busca binária é praticamente instantânea. Isso deixa muito claro que escolher o algoritmo certo não é só um detalhe. É fundamental para ter uma boa performance. O outro negócio que pega muito na velocidade é a tal da concorrência. Os computadores de hoje fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. O problema é quando duas tarefas tentam mexer no mesmo dado, na mesma hora, como mostra esta imagem. O resultado vira um caos, é imprevisível. Pense em duas pessoas tentando escrever na mesmíssima linha de um caderno, ao mesmo tempo, não dá certo. Saber gerenciar isso é super importante. E tem mais, a performance às vezes é afetada por uns detalhes que a gente nem imagina. Por exemplo, o jeito que os dados são organizados lá na memória física do computador. Acredite se quiser, isso importa muito. Se os dados não estiverem alinhados do jeito certo, o processador pode precisar fazer 2 viagens até a memória para buscar uma informação que ele poderia pegar numa viagem só. São esses pequenos ajustes que, no fim, geram ganhos enormes de velocidade. Bom, agora chegou a hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A gente viu o modelo lá no alto nível, depois a tradução disso para comandos e, por fim, a busca por velocidade. Mas como é que tudo isso se conecta para criar o software que a gente usa todo santo dia? Então, a jornada toda começa aqui, com a arquitetura do modelo. É a ideia pura, sabe? É como se fosse a planta baixa de uma casa. É o projeto que define toda a lógica de como o sistema vai pensar, como ele vai aprender. Aí essa planta baixa é escrita numa linguagem de programação. E como a gente já viu, é aí que entra o compilador. Ele funciona como a ponte, a ligação essencial que traduz essa lógica toda abstrata para os comandos concretos que a máquina consegue de fato entender. E um ponto super importante. A velocidade e a eficiência do programa no final não dependem só do modelo lá de cima. Dependem, e muito, de todas aquelas decisões de baixo nível que a gente conversou. A escolha do algoritmo certo, como gerenciar várias tarefas ao mesmo tempo, o uso inteligente da memória, tudo isso conta. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: essas coisas não são campos separados, isolados. O modelo de machine learning, o compilador, as otimizações de performance, tudo isso são camadas interligadas. Um software realmente bom, rápido e inteligente só existe quando todas essas camadas estão trabalhando juntas, em perfeita harmonia. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Da próxima vez que abrir qualquer aplicativo, vale a pena parar para pensar um segundo em todas essas camadas invisíveis que estão ali trabalhando para tudo funcionar. Desde a ideia mais abstrata lá no começo, até os elétrons correndo pelos circuitos do processador. Fica a pergunta: o que mais será que está acontecendo ali, por baixo dos panos?